Primeiro vamos falar, o que são os carboidratos? Os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Nosso corpo precisa de energia para fazer tudo. Precisa de energia para caminhar, para fazer as atividades do dia a dia, precisa de energia para o coração bater, para o cérebro funcionar, para tudo no nosso corpo. No universo é assim, tudo precisa de energia, no nosso corpo não é diferente. Então os carboidratos são substâncias que geralmente estão em alimentos de origem vegetal, que quando nós comemos eles vão ser absorvidos e lá no intestino eles vão chegar no sangue na forma de glicose, que é o principal combustível do corpo. E o nosso corpo precisa de glicose, tem órgãos que precisam, e quando nós não comemos glicose, quando nós restringimos o carboidrato, o nosso corpo produz glicose, porque ela é importante. O problema é quando a gente ingere isso em excesso, porque quando a gente ingere carboidrato em excesso, quando chega a glicose em excesso no sangue, o nosso corpo transforma isso em gordura. É por isso que o açúcar engorda, por isso que os carboidratos em geral engordam se for comidos de forma excessiva. Nós temos dois tipos básicos de carboidratos. Os que a gente chama de simples, que são os açúcares, que têm geralmente sabor doce. É o caso da sacarose, esse açúcar branco que vocês têm na cozinha. É o mel, o açúcar das frutas, a frutose também é um carboidrato simples. E os complexos, que já não têm sabor doce. Geralmente eles têm uma absorção mais lenta. Então eles demoram mais a ser absorvidos no intestino, demora mais a glicose chegar no sangue. E isso que vai diferenciar os dois, existe um conceito chamado índice glicêmico. O que é isso? O índice glicêmico ele é expresso numa forma numérica que lhe dá uma ideia de mais ou menos determinado alimento que você come, se ele vai levar a tua glicose de forma mais rápida ou mais devagar, em mais intensidade ou menos, ou seja, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido e mais alto vai chegar a glicose no sangue. Então, o que diferencia esses alimentos é principalmente isso. E qual é o problema do diabético? É que o diabético tem uma disfunção. Todos nós que não somos diabéticos, até o próprio diabético que ainda está no início, quando a glicose sobe no sangue, o que acontece? O teu corpo libera insulina para tentar baixar essa glicose. E a partir do momento que essa insulina pega essa glicose e vai tentar jogar nos tecidos do corpo para poder baixar ela no sangue. Agora o diabético tem uma disfunção, ele tem uma dificuldade da insulina agir. Então, por isso que a glicose fica alta, mesmo quando ele está em jejum. Por isso que a gente fala que se você está em jejum, se você não come nenhum alimento, o teu corpo vai produzir glicose. O seu corpo precisa. E o diabético, como tem essa disfunção, a glicose chega muito alta. E é isso que vai causar todos os problemas que o diabético vai ter. Então, o diabético vai precisar de alguma estratégia para poder baixar essa glicose, já que ele tem essa disfunção. E a estratégia que é mais extensamente utilizada hoje em dia é o quê? Qual é a principal estratégia que a maioria dos diabéticos usam para baixar a glicose no sangue? É usar medicamento. Então, quando a glicose está alta, ele vai lá e vai usando o medicamento e vai usando cada vez doses mais altas, cada vez doses mais altas. Só que isso chega a um ponto que é um limite, daqui a pouco ele já está usando insulina e ele não muda os hábitos que ele poderia modificar, ele não administra melhor a alimentação, ele não perde peso, então ele não tem os benefícios que vai ter e ele fica só aumentando dose de remédio e daqui a pouco está com efeito colateral e muitas das vezes com doses altíssimas do medicamento a glicose não controla. Então o que eu posso te dizer é que o diabético pode sim comer carboidrato. Ele só precisa ter um pouco de moderação, um pouco de seletividade, selecionar aqueles carboidratos que são de melhor qualidade, na verdade os alimentos que contêm carboidrato, que você nunca vai encontrar o carboidrato sozinho, ele está dentro dos alimentos. A primeira coisa e mais importante é você definir a qualidade daquele alimento. Dá preferência para aqueles alimentos que têm mais fibras, alimentos que têm fibras vegetais, por quê? Porque elas ajudam na tua digestão, ajudam a retardar um pouquinho a absorção desse carboidrato no sangue, então isso vai ter um impacto menor no sangue, ou seja, vai diminuir o índice glicêmico.
É o mesmo princípio, por exemplo, por que as pessoas falam que geralmente é divulgado que o diabético deve preferir comer o arroz integral, por exemplo, do que comer o arroz branco. Porque o arroz branco ele foi removido exatamente aquela parte onde ele tinha mais fibra, onde tinha mais vitaminas, mais aquela. Enquanto o arroz integral ainda permanece aquilo. Ou seja, ele passou por um processo, o arroz branco passou por um processo de refinamento. Isso deixa ele com um sabor mais suave, deixa ele mais palatável, mas ele perde esses nutrientes, perde principalmente esse benefício dessas fibras que acabam aumentando o índice glicêmico dele. Mas claro, tudo depende das quantidades, não é porque tem fibra que você pode comer um caminhão de arroz. Ah, mas eu não gosto do arroz integral, só gosto do arroz branco. Tudo bem, você pode comer o arroz branco. Tudo é questão de moderar as quantidades, o horário que você vai comer, tentar junto do teu prato, se o arroz branco foi removido, as fibras, você pode colocar fibra junto para você se alimentar. Você pode colocar ali vegetais, legumes que vão diminuir a absorção daquele amido do arroz, para virar, vai fazer ele chegar no sangue de forma mais lenta. Proteínas é uma outra forma que você pode associar ali quando for comer um alimento rico em carboidrato, uma forma de tentar retardar a absorção deles. Isso é um ponto bem importante, ou seja, porque é uma estratégia o diabético, quando ele vai comer algum alimento que contenha carboidrato, ele tentar reduzir o impacto daquilo na glicose. E isso costuma ter resultados surpreendentes. Você comer um pão puro, por exemplo, é diferente de você comer um pão com ovo mexido dentro, porque o ovo mexido dentro é bem rico em proteína, e a proteína tem uma digestão mais lenta, então a absorção daquele amido do pão vai ser mais devagar. O impacto na tua glicose vai ser menor, com certeza. A forma de processamento é outra coisa importante também de vocês precisam saber. Ou seja, o que é a forma de processamento? Não é a mesma coisa você comer, por exemplo, a mandioca cozida e você comer a farinha de mandioca. Por que não é a mesma coisa? Porque a farinha de mandioca foi removido todas aquelas fibras, todos aqueles componentes da mandioca ali que estavam retardando aquela absorção, ficou só a farinha, que é praticamente só o amido. Então, o índice glicêmico da farinha de mandioca vai ser muito maior do que da mandioca cozida, por exemplo. Então, algumas dicas práticas quando for comer carboidratos, o diabético principalmente, ele dividir isso ao longo do dia em pequenas porções, isso vai evitar os picos de glicose, dá preferência para aqueles carboidratos que são mais complexos, ou seja, aqueles que não têm sabor doce. Agora, eu gosto de comer um doce qualquer, eu gosto de comer chocolate, por exemplo. Você pode comer o chocolate, você vai ter que controlar as quantidades. Por exemplo, se você comer um tablete de chocolate depois do almoço geralmente é aquele horário que você tem mais alimentos ali que você está ingerindo. O chocolate vai ser digerido, não vai ser digerido sozinho, vai ser digerido junto com a refeição que você acabou de comer. Isso reduz o impacto na tua glicose. Você só não pode comer 2, 3 barras de chocolate todo dia, porque isso vai fazer você ganhar peso, é óbvio. Então tudo é uma questão de gestão da tua alimentação. Você combinar a tua refeição, dividir bem ela com proteínas de boa qualidade, com gorduras que são saudáveis. Exemplo, a gente pode dar o azeite de oliva, uma das gorduras mais saudáveis que tem, as oleaginosas todas, por exemplo, o amendoim, as nozes, todas elas têm gorduras saudáveis. O abacate é uma fruta que é rica em gordura, tem baixo teor de carboidrato, rico em gorduras saudáveis também. Quem faz o monitoramento contínuo da glicose, aí faz mais sentido, geralmente é aquele diabético que usa insulina, que fica vendo a glicose com mais frequência, ou que usa aquele sensor novo que hoje em dia tem atrás do braço. Ele consegue verificar bem isso, ele consegue ver que determinado alimento que ele come vai ter um impacto maior ou menor na glicemia dele. Um exemplo disso aqui que eu posso dar é até da minha esposa. Minha esposa, quando teve o primeiro filho, ela teve um diabetes gestacional bem importante.
O diabetes gestacional é aquele diabetes que se manifesta só na gestação e a gestante ela tem limitações de usar alguns tipos de medicamento e no caso dela foi um diabetes gestacional bem importante, ela precisou realmente usar insulina a gestação inteira. Então, a minha esposa acabou que fui eu estava do lado dela o tempo todo, fui eu que fui acompanhando isso. Um dia ela disse, eu quero comer uma pizza. E aí? É importante você controlar a glicose na gestação, porque isso vai reduzir o impacto no feto, que vai, na criança que vai nascer. E aí ela queria comer pizza. Como é que faz? Aí, na época, o que eu orientei? Bom, já que você vai comer a pizza, vamos aplicar uma dose maior de insulina que antes da refeição. Mas isso foi uma coisa eventual, é óbvio. Não dá para ficar comendo pizza a gestação inteira, nem a vida inteira. Mas, eventualmente, você consegue fazer isso. Isso aí é um exemplo para o diabético que usa insulina. Se for um diabético que não usa insulina, usa só comprimido, ele vai precisar aumentar a dose de insulina. Mas ele vai ter que ficar de olho. Se ele for comer, a hora que ele for comer uma pizza, ele vai ter que moderar ali as quantidades, porque se ele comer demais, é claro, mas ele pode, eventualmente, não vai ser uma pizza, eventualmente, que vai atrapalhar o controle do diabetes dele. Então, o que fica disso aí? Que é bem importante que o diabético faça escolhas inteligentes na hora de comer. Ele tem que evitar, principalmente aqueles alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, cheios de açúcar industrial, gordura industrial, que são aqueles alimentos que têm muita substância sintética, que muitas das vezes, se você não lê bem o rótulo, no programa Glucoway, inclusive, vai ter uma parte que eu vou falar bastante sobre leitura de rótulo, porque tem algumas substâncias que vêm com nomes disfarçados e que a gente não consegue, muitas das vezes, identificar, mas que aquilo ali aumenta a tua glicose, aumenta a tua glicemia, faz você ganhar peso e os diversos outros efeitos colaterais. E evitar principalmente os alimentos à base de farinha refinada. O que é isso? A farinha de trigo, por exemplo, bolo, biscoito, ou seja, aqueles biscoitos, quem tem o hábito de comer muito biscoito está ingerindo farinha o dia inteiro. Então, é claro que aquilo tem impacto na glicose, é claro que aquilo tem impacto no ganho de peso. Então, um exemplo até, uma paciente de consultório recentemente, em que a filha estava preocupada porque ela gostava muito de banana. E a banana é uma fruta que tem um pouquinho mais de carboidrato, realmente. E ela é diabética, ela estava preocupada. Só que no lanche da tarde dela, ela comia, era aquelas bolachas com rosca, tudo à base de farinha. Ou seja, qual foi a orientação que eu dei? Já que ela gosta tanto de banana, é muito melhor ela comer a banana do que a farinha, porque a banana tem um pouquinho de carboidrato, mas é uma fruta saudável, de mais baixa caloria, do que ela ficar se enchendo de biscoito à tarde. Com certeza, isso vai ajudar no controle da glicose dela. Então, a gente daí já pode desvendar alguns mitos que são muito comuns em relação aos diabéticos. Primeiro, que os diabéticos precisam cortar totalmente os carboidratos. Esse é o primeiro mito. O diabético ele pode comer carboidrato, não é proibido, ele só tem que moderar as quantidades, fazer uma gestão melhor, muitas das vezes associar ele a outros tipos de alimentos, selecionar os horários que vai comer, como eu falei do exemplo do chocolate, por exemplo, mas ele não precisa tirar totalmente o carboidrato da alimentação. Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito é que os carboidratos integrais, por exemplo, não afetam a glicemia. Eles afetam também, como nós já falamos. O carboidrato integral, diferente daquele refinado, ele manteve aquela camada de fibra, aquela camada de vitaminas, a parte mais nutritiva do alimento, no caso do arroz integral, por exemplo. Só que isso vai baixar o índice glicêmico dele, mas não vai zerar. Então, se você comer uma quantidade muito grande, é claro que ele vai ter impacto também. Você vai ter que moderar nas quantidades, isso é bem importante. Um outro mito que a gente tem, apenas o açúcar refinado deve ser evitado. E os outros açúcares não teriam impacto na glicemia. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o açúcar refinado
Claro que impacta no controle do diabetes, claro que pode impactar no ganho de peso, mas o açúcar mascavo, a mesma coisa, o açúcar demerara, a mesma coisa. Eles podem ter um índice glicêmico um pouco menor, mas eles também vão ter impacto. E o mito 4, por mais incrível que pareça, é um mito até comum de eu ouvir, é que o diabético não deve comer frutas. E aí fica aquela dúvida, mas a fruta tem um carboidrato ali que é simples, que é a frutose, não vai aumentar o diabetes, não vai piorar o controle da glicose? E aí é que vem a questão. A fruta em si, ela tem sim a parte de carboidrato, de frutose, mas é um alimento de baixa caloria e geralmente muito rico em fibras. Aquilo reduz o impacto da glicose. É muito melhor, como eu falei no exemplo da banana, por exemplo. É muito melhor comer uma fruta do que ficar comendo alimento à base de farinha, por exemplo. É muito melhor ele comer uma salada de fruta, por exemplo, do que comer um pedaço de torta, é óbvio. Então, o diabético nunca pode comer um pedaço de torta? De vez em quando pode. Ele tem que, no dia a dia dele, ele vai ter que moderar, principalmente de acordo com os objetivos do tratamento dele. Principalmente se ele quer perder peso, se ele precisa perder peso. E hoje em dia, principalmente os diabéticos tipo 2, a grande maioria precisam perder peso. Isso é um tema muito extenso. Eu espero ter ajudado um pouco com esse tipo de informação. Aí eu vou tentar fazer lives toda semana para que a gente possa ir esgotando esses temas.